Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje preparem seus uniformes, suas garrafinhas de água porque nós vamos mergulhar de cabeça no mundo das Olimpíadas. Mas não pensem que a gente vai falar só de esporte, hein? A gente vai muito além das quadras, das piscinas, das pistas de atletismo. Ao longo da história, os Jogos Olímpicos acumularam um monte de histórias curiosas, momentos bizarros e detalhes que você provavelmente nunca imaginou. Desde a origem dos Jogos na Grécia Antiga, passando por boicotes, tragédias, superação e, claro, muitas medalhas, as Olimpíadas são um evento que mexe com o mundo inteiro, né? Então, se preparem para dar um salto triplo no tempo e descobrir 10 curiosidades incríveis sobre as Olimpíadas que você provavelmente não sabia. Apertem os cintos porque a viagem vai começar. Você sabia que, muito antes dos estádios lotados e das transmissões globais, as Olimpíadas já rolavam lá na Grécia Antiga? Pois é, meus amigos, por volta de 776 a.C., os gregos já se reuniam na cidade de Olímpia, não só para competir, mas também como um símbolo de paz em nome de Zeus, o Todo-Poderoso do Olimpo. Naquela época, as coisas eram bem diferentes. Esqueçam os uniformes tecnológicos e as arenas high-tech. Os atletas competiam peladões mesmo, em nome da glória e da honra. E as mulheres? Bom, elas nem podiam assistir aos Jogos, que dirá participar. Mas calma, a gente chega lá. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram um evento tão importante que até guerras eram interrompidas durante o período de competição. Imaginem só. Exércitos rivais baixando as armas para torcer pelo seu corredor favorito. Era uma verdadeira ode à união e à esportividade. Infelizmente, com o passar do tempo e com a dominação romana, os Jogos Olímpicos foram perdendo sua força e acabaram sendo extintos. Mas calma, a história não termina aqui. A chama olímpica, mesmo que apagada por um tempo, estava destinada a reacender. E essa história, meus amigos, a gente confere no próximo capítulo. E a tocha olímpica, hein? O que será que ela representa? A chama olímpica, um dos maiores símbolos dos Jogos Olímpicos, tem suas raízes lá na Grécia Antiga. Ela representava a chama que Prometeu roubou de Zeus para entregar aos humanos, simbolizando a luz do conhecimento e da civilização. Que bonito, né? Mas voltando aos tempos modernos, a tradição da chama olímpica como conhecemos hoje foi resgatada nos Jogos de Amsterdã, em 1928. A ideia era trazer de volta um pouco da simbologia dos Jogos antigos e criar um elemento visual marcante para as Olimpíadas. E como será que essa chama chega até o estádio? A cada edição dos Jogos, a tocha olímpica é acesa em Olímpia, na Grécia, usando um espelho parabólico que concentra os raios solares. Chique, né? Da Grécia, ela viaja em um revezamento que passa por diversos países até chegar ao local dos Jogos. E essa jornada não é fácil, não. A chama olímpica já enfrentou de tudo, tempestades, terremotos e até mesmo tentativas de ser apagada. Mas, assim como o espírito olímpico, ela sempre resiste e chega ao seu destino, carregando consigo a mensagem de paz, união e esperança. E chegamos ao século XIX, época de revoluções, descobertas e do renascimento das Olimpíadas. Sim, meus amigos, depois de mais de 1500 anos, os Jogos Olímpicos ressurgiram das cinzas, graças aos esforços do francês Pierre de Frédy, o Barão de Coubertin. Ele era um apaixonado pela cultura clássica e acreditava no poder do esporte como ferramenta de união entre os povos. E qual o melhor lugar para sediar os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna do que a sua terra natal, Atenas, na Grécia, em 1896? Foi um evento histórico que reuniu atletas de 14 países, competindo em 9 modalidades esportivas. Claro que, comparado com os Jogos de hoje, era tudo muito mais simples, mas a emoção, essa com certeza era a mesma.
um dos momentos mais marcantes daqueles jogos foi a vitória do grego Spiridon Louis na maratona. Imaginem a cena, um grego correndo na sua própria terra, em uma prova que homenageava um feito histórico da Grécia Antiga. A emoção tomou conta do estádio Panatenaico, e a Grécia vibrou como nunca. Os Jogos de Atenas 1896 foram um sucesso e marcaram o início de uma nova era para as Olimpíadas. A partir dali, o evento só cresceu, se modernizou e se tornou o maior evento esportivo do planeta. Mas essa é uma história para os próximos capítulos. Lembram que lá no início eu falei que as mulheres não podiam nem assistir aos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga? Pois é, meus amigos. Felizmente, muita coisa mudou desde então. A luta das mulheres por igualdade de direitos também se estendeu ao mundo esportivo, e a presença feminina nos Jogos Olímpicos se tornou cada vez mais forte e inspiradora. Foi só em 1900, nos Jogos de Paris, que as mulheres fizeram sua estreia nas Olimpíadas, mas de forma ainda bem tímida. Apenas 22 atletas, competindo em tênis e golfe. Mas, como se diz, devagar e sempre se chega lá, e a cada edição dos Jogos, o número de mulheres participantes só aumentava. A primeira mulher a ganhar uma medalha de ouro olímpica foi a tenista britânica Charlotte Cooper, nos Jogos de Paris, em 1900. Já pensou na pressão de ser pioneira em um evento tão grandioso? Charlotte, com certeza, abriu caminho para muitas outras campeãs. E a história das mulheres nas Olimpíadas é marcada por muita luta, superação e conquistas incríveis. Atletas como a ginasta Nadia Comaneci, a corredora Wilma Rudolph e a nadadora Kate Ledecky são exemplos de mulheres que desafiaram limites e mostraram ao mundo que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no pódio olímpico. Se você acha que as Olimpíadas sempre tiveram as mesmas modalidades esportivas, prepare-se para se surpreender. Ao longo dos anos, alguns esportes entraram e saíram do programa olímpico, por diversos motivos. Falta de popularidade, mudanças nas regras, até mesmo questões políticas e sociais. Um dos esportes mais curiosos que já fizeram parte dos Jogos Olímpicos foi o cabo de guerra. Acreditem se quiser. Ele esteve presente em 6 edições das Olimpíadas, entre 1900 e 1920. Imaginem a força e a sincronia necessárias para vencer uma disputa dessas. Outro esporte que já foi olímpico, mas que hoje em dia parece até engraçado, é o tiro ao pombo-correio, que aconteceu nos Jogos de Paris, em 1900. Sim, meus amigos, vocês entenderam direito, atirar em pombos. Felizmente, essa prática cruel foi abolida dos Jogos, e hoje, os pombos podem voar em paz durante as Olimpíadas. E quem nunca ouviu falar do cricket? Esse esporte, tão popular em países como Índia e Inglaterra, também já teve sua chance nos Jogos Olímpicos, em 1900. Mas, por falta de interesse internacional, acabou sendo removido do programa olímpico. Esses são apenas alguns exemplos de esportes que já fizeram parte da história das Olimpíadas, mas que hoje só podemos conhecer através de fotos, vídeos e muita pesquisa. Quem sabe no futuro, alguns deles voltem a ser disputados nos Jogos, né? Afinal, as Olimpíadas estão em constante mudança e sempre nos surpreendendo. As Olimpíadas são um palco de sonhos, onde atletas de todas as idades, origens e histórias de vida se reúnem para testar seus limites e perseguir a glória olímpica. E quando falamos de idade, os Jogos Olímpicos já nos proporcionaram momentos emocionantes, com atletas superando barreiras e mostrando que, para realizar um sonho, não existe idade certa. O atleta mais jovem a participar dos Jogos Olímpicos foi o ginasta grego Dimitrios Londras, que competiu em Atenas 1896 com apenas 10 anos de idade. Imaginem só, enquanto a maioria de nós, com 10 anos, só pensava em brincar e fazer a lição de casa, Dimitrios já estava lá, representando seu país no maior evento esportivo do mundo.
E para provar que nunca é tarde para realizar um sonho, o atleta mais velho a competir nas Olimpíadas foi o atirador sueco Oscar Swan, que participou dos Jogos de Antuérpia em 1920, com incríveis 72 anos de idade. Oscar era um verdadeiro apaixonado por tiro esportivo e sua história de vida é uma inspiração para nunca desistirmos de nossos objetivos, não importa a idade. Mas a lista de atletas que desafiaram os limites da idade nas Olimpíadas é enorme. Temos a ginasta romena Nadia Comaneci, que conquistou o mundo com sua performance impecável aos 14 anos de idade, e o velejador britânico John Long Muir, que participou de suas últimas Olimpíadas com 88 anos, provando que a paixão pelo esporte não tem idade para acabar. Esses exemplos nos mostram que a idade é apenas um número e que o importante é mantermos acesa a chama da paixão, da disciplina e da determinação, seja qual o nosso objetivo na vida. E quando o assunto é medalha, a disputa nas Olimpíadas é acirrada. Ao longo da história dos Jogos, alguns países se destacaram como verdadeiras potências olímpicas, acumulando um número impressionante de medalhas e escrevendo seus nomes na história do esporte mundial. No topo do ranking, com folga de sobra, estão os Estados Unidos, com mais de 2.500 medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos de verão e de inverno. Os americanos dominam modalidades como atletismo, natação, basquete e ginástica artística, e sempre chegam como favoritos em diversas categorias. Em segundo lugar, vem a Rússia, com um histórico igualmente impressionante nos Jogos Olímpicos. Os russos, conhecidos por sua força física e disciplina, se destacam em esportes como luta olímpica, levantamento de peso e ginástica rítmica. E fechando o pódio, temos a Alemanha, com um número expressivo de medalhas conquistadas em Jogos Olímpicos de verão e de inverno. Os alemães são referência em modalidades como hipismo, canoagem e handebol, e sempre dão trabalho aos seus adversários. Mas a briga pelo topo do ranking de medalhas é acirrada, e outros países como China, Grã-Bretanha, França e Itália vêm subindo no pódio com cada vez mais frequência, mostrando que o mundo olímpico é cada vez mais competitivo e imprevisível. Além da competição acirrada e dos momentos emocionantes, as Olimpíadas também são marcadas por um símbolo de alegria, união e, claro, muita fofura, os mascotes olímpicos. Esses personagens carismáticos, inspirados na cultura e na fauna do país sede, conquistaram o coração de crianças e adultos ao redor do mundo. A tradição dos mascotes olímpicos começou nos Jogos de Grenoble, em 1968, com a introdução de Chus, um esquiador estilizado que representava a paixão dos franceses pelos esportes de inverno. A partir dali, os mascotes se tornaram parte essencial da identidade visual dos Jogos Olímpicos. Um dos mascotes mais icônicos da história foi o urso Misha, dos Jogos de Moscou, em 1980. Com seu jeitinho bonachão e seu olhar cativante, Misha conquistou o mundo e se tornou um símbolo de paz e amizade entre os povos. Outro mascote que deixou saudades foi o Kobe, dos Jogos de Barcelona, em 1992. Criado pelo designer espanhol Javier Mariscal, Kobe era um cão-pastor catalão estilizado, com traços modernos e um visual inovador para a época. E quem não se lembra dos mascotes dos Jogos Rio 2016? Vinícius e Tom, inspirados na fauna e na flora brasileira, representavam a alegria, a diversidade e o espírito acolhedor do povo brasileiro. Os mascotes olímpicos são muito mais do que simples personagens. Eles representam a cultura, a história e a alegria dos Jogos Olímpicos. E suas imagens ficam marcadas na memória afetiva de todos que viveram a emoção de uma edição das Olimpíadas. Enquanto os Jogos Olímpicos de verão
celebram a força, a velocidade e a superação sob o sol, os Jogos Olímpicos de Inverno nos transportam para um universo mágico de gelo e neve, onde a precisão, o equilíbrio e a ousadia são colocados à prova em modalidades espetaculares. Os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno foram realizados em Chamonix, na França, em 1924, como um evento separado dos Jogos de Verão. A ideia era incluir esportes praticados na neve e no gelo, que não poderiam ser realizados durante os Jogos de Verão. Entre as modalidades mais populares dos Jogos de Inverno, destacamos o esqui alpino, o snowboard, a patinação artística, o hóquei no gelo e o curling. Cada esporte com suas próprias características, regras e desafios, proporcionando um espetáculo à parte para os fãs de esportes de inverno. E se engana quem pensa que os Jogos de Inverno são menos emocionantes que os Jogos de Verão. A cada descida, a cada salto, a cada pirueta, a cada gol, a emoção toma conta dos atletas e dos espectadores, que vibram a cada movimento preciso e a cada manobra arriscada. Os Jogos Olímpicos de Inverno são um convite para celebrar a beleza e a grandiosidade da natureza, e para se encantar com a técnica, a coragem e a determinação de atletas que desafiam seus próprios limites em busca da glória olímpica. E para fechar com chave de ouro nossa viagem pelo mundo das Olimpíadas, que tal relembrarmos alguns dos recordes mais impressionantes já estabelecidos nos Jogos Olímpicos? Preparem-se para se surpreender com a força, a velocidade e a precisão desses super-humanos. Na natação, o americano Michael Phelps é considerado um mito. Com 28 medalhas olímpicas, sendo 23 de ouro, Phelps é o atleta olímpico mais condecorado de todos os tempos. Sua performance impecável na piscina, sua disciplina rigorosa e sua determinação inabalável o levaram ao topo do pódio e o consagraram como um dos maiores atletas da história. No atletismo, o jamaicano Usain Bolt é sinônimo de velocidade. O homem mais rápido do mundo detém os recordes mundiais dos 100 e 200 metros rasos, com tempos impressionantes que parecem impossíveis de serem batidos. Seu carisma contagiante e suas comemorações icônicas o tornaram um ídolo global e um ícone do esporte. Na ginástica artística, a romena Nadia Comaneci fez história ao se tornar a primeira ginasta a receber nota 10 em uma edição dos Jogos Olímpicos. Sua performance impecável, sua graça e sua precisão nos movimentos a consagraram como uma das maiores ginastas de todos os tempos. Esses são apenas alguns exemplos de atletas que desafiaram os limites do corpo humano e entraram para a história das Olimpíadas com suas marcas incríveis. Seus feitos inspiram gerações de atletas e nos mostram que, com dedicação, trabalho duro e, claro, muito talento, o impossível pode se tornar realidade. E aí, pessoal? Gostaram de conhecer um pouco mais sobre as curiosidades e os bastidores das Olimpíadas? De histórias bizarras da Grécia Antiga a recordes impressionantes da era moderna, os Jogos Olímpicos são um evento cheio de surpresas e emoções. E não se esqueçam de que as Olimpíadas são muito mais do que apenas uma competição esportiva. Elas representam um momento único de união entre os povos, de celebração da diversidade e de superação dos limites humanos. Que os Jogos Olímpicos continuem nos inspirando por muitas e muitas gerações. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!